Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do verso de número 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Até aqui lemos, vamos orar mais uma vez, feche seus olhos por favor, curva a sua cabeça. Pai eterno, nós te damos graças pelo privilégio de chegarmos uma vez na tua casa, e abrimos a tua palavra, pedimos que o teu Espírito siga falando conosco, de maneira tal que saiamos daqui ainda mais abençoados e transformados. Leva cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo Jesus. Não permita com que nada nos distraia deste momento no qual é extremamente precioso para a nossa vida. Assim oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Assente-se, por favor. A riqueza de alguns idiomas faz com que alguns sentimentos possam ser expressados por uma variedade de palavras. Alguns sentimentos, por exemplo, na língua inglesa, eu tive o privilégio de muito cedo aprender o inglês, estudei fora, a minha formação acadêmica, toda ela é praticamente feita fora do país, e eu, no início, tive um certo conflito, porque a língua inglesa ela é muito pobre, ela é pobre. A mesma palavra, ela serve para um monte de coisa, dependendo do contexto que você vai usar a palavra. Isso gera um conflito muito grande com a riqueza da língua portuguesa. A língua portuguesa ela é rica. A língua de Camões, nas suas poesias, na sua maneira romântica de se apresentar, ela apresenta palavras e um leque muito grande de opções para você falar sobre sentimentos específicos. Uma das línguas que mais se aproxima dentro dessa sua variedade para se abordar de uma forma específica algo, um sentimento acima de tudo, é a língua grega. O grego, no qual foi escrito o Novo Testamento, tem uma riqueza de expressões bastante peculiares. Quando você olha esse texto, o texto que nós acabamos de ler, no qual o apóstolo Paulo está escrevendo sobre um momento de dificuldade que ele enfrentou, ele aborda pelo menos 5 verbos diferentes que a língua grega tem para falar sobre sofrimento. É sofrimento de tudo quanto é jeito que você puder imaginar. Sofrência, sofrimento, tristeza, o que você puder imaginar de variação da expressão sofrer, Paulo descarrega dentro desse texto que nós acabamos de ler. Ele fala de um dos momentos mais difíceis da sua vida. E eu gosto de olhar para pessoas que passaram por momentos difíceis e sobreviveram. Todo mundo que passa por uma luta e sobrevive tem muito para nos ensinar. Eu gosto de ver pessoas que passam crises no casamento e sobrevivem. Eles se tornam professores na área, porque a aflição me faz bem. O salmista diz que foi bom ele ter passado pela aflição, para que ele conhecesse os seus estatutos. O sofrimento vem como um fogo nos purificar. Entramos de uma forma e o sofrimento vem na sua forma intensa, e quanto mais intenso é o sofrimento, mais poder de purificação ele tem sobre a nossa vida.
Paulo está falando dessa sua experiência, de quando ele chega numa região a qual ele gasta uma boa parte do seu ministério, que é a região da Ásia. Paulo é chamado desde o início para ir além daquilo que os demais apóstolos haviam feito até então. Ele é desde o início chamado para levar o evangelho além dos limites da região da Samaria. Ele é chamado apóstolo dos gentios. Assim Paulo é conhecido. Pedro é chamado de apóstolo dos judeus. Paulo é chamado de apóstolo dos gentios. Quem eram os gentios? Só para você entender. Porque você olha a palavra gentil. O que é uma pessoa boazinha? Gentil? Não, não é isso. Gentil nas escrituras faz menção a todo aquele que não era judeu. Todo aquele que não tinha ligação com o povo de Israel era gentil. Todo aquele que não fazia parte da linhagem abraâmica era gentil. Paulo é chamado para pregar o evangelho aos não judeus. E ele desde o início o faz, ele não se acomoda. Ele cumpre o seu chamado e sai pregando o evangelho a ponto de chegar nessa região chamada Ásia. E o testemunho que ele dá a essa carta, nessa carta a essa igreja, é um testemunho que traz princípios extremamente importantes para nos ajudar a vencer situações difíceis na nossa vida. Há momentos na nossa vida que a pressão ela chega a ponto de ser esmagadora. É aquela dificuldade até de respirar. Paulo escreve essas palavras e ao ler essas palavras, elas nos servem de lição para a nossa vida. Paulo diz: eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Paulo está dizendo: é importante que você tenha consciência do que aconteceu comigo, porque nós somos fruto daquilo que tivemos a capacidade de vencer. Ninguém se torna o que se tornou à toa. Ninguém chega a lugar nenhum por acidente. Somos frutos das nossas próprias experiências. Aquilo que eu tive capacidade em Deus para vencer, me fez quem eu sou. Ninguém é resultado do acaso. Ninguém é fruto da coincidência. Quando você vê alguém numa posição de destaque, quando você vê alguém numa posição de sobrevivência, quando você vê alguém recebendo um troféu, recebendo uma medalha, sendo coroado, pode ter certeza, houve um preço a ser pago. Paulo diz assim: eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Tribulação. Algumas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo assim: eu estou passando por uma tribulação. A tribulação é algo que você não consegue identificar com exatidão de onde vem a luta. Parece que os ataques vêm de todos os lados. Eu não sei se você já enfrentou momentos na sua vida em que você tem dificuldade de identificar de onde vem o problema, de tantos que são. O salmista no capítulo 3 diz assim: Senhor, como cresceram os meus inimigos, são muitos os meus adversários, são tantos aqueles que se levantam para dizer, não há salvação para eles em Deus. Os adversários são tantos que você não consegue enumerá-los. Quantos problemas você tem? Perdi a conta. Problema em que área? Todas. Família, luta. Trabalho, não tem. Dinheiro, faltou. Saúde, está ruim. E você se vê nessa tribulação. Os estudiosos acreditam que Paulo faz referência a parte da sua viagem que está ligada à cidade de Éfeso. Paulo faz um comentário muito claro sobre quando ele chega em Éfeso, ele teve que lidar com bestas feras. E ele não está falando de luta espiritual, porque há algumas áreas de luta que nós temos que enfrentar. É certo
que nós temos que enfrentar batalhas espirituais. É por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Há uma batalha espiritual, mas também nós lutamos com pessoas que se levantam contra nós. Tem gente ruim na vida, gente. Tem gente ruim. Tem gente que é tão ruim que, olha, fica difícil da gente acreditar que é tão ruim. Tem gente que quer ver o seu mal. Tem gente que não gosta da gente, porque tem gente que não gosta nem dele mesmo. Lutas. Paulo enfrenta oposição, ele luta no quesito espiritual, ele luta no quesito físico. Pessoas que resistiam a ele. Você sabia que há pessoas que te resistem? Tem resistência a você. Você pode fazer de tudo, pode sorrir, pode oferecer pagar um jantar. Ela até vai aceitar o jantar, mas não vai mudar nada o que pensa a seu respeito. Paulo diz: houve uma tribulação tão grande. Ele diz que a luta foi acima das nossas forças. Você já enfrentou momentos na vida em que você achou que não ia conseguir mais resistir? Não é um privilégio seu. As lutas vêm, Paulo diz: olha, eu não quero que vocês ignorem que a natureza da tribulação que me sobreveio na Ásia foi acima das nossas forças. Porque tem coisa que a gente encara com facilidade, sim ou não? Tem coisa que estão falando de você e você está juntos e shallow now, vamos embora. Não nem aí o que estão falando, o que estão pensando, o que estão dizendo. Mas chega situações na vida em que há lutas que vão além daquilo que nós julgamos ter capacidade de resistir. Paulo diz: a luta que me sobreveio, a tribulação que aconteceu na Ásia, foi acima das nossas próprias forças, porque todo mundo aqui tem um limite. Se você fizer um teste de força física, cada um aqui consegue levantar um peso diferente. Se você pegar alguém que tem um pouco mais de resistência muscular, você vai, coloca num aparelho de academia, ou então você pega um halteres e diz assim: eu vou colocar para você aqui 20 quilos num braço, 20 no outro. Bastante. Uns não vão conseguir sequer tirar do chão. Outros vão pegar 20 e levantarem como se estivessem levantando 2 penas. Mas esse que levanta os 20 quilos em cada braço com facilidade, pode ter certeza que se você continuar aumentando a carga, ele não vai resistir. Nas Olimpíadas, uma das coisas que eu acho muito interessante é aquele levantamento de peso. O camarada bota um cintão assim, eu não sei porque eles botam aquela cirola, mas eles botam a cirola assim, tipo de um macacão, todo grudadinho. Aí botam um cinto, né, para não permitir com que a força seja toda jogada de forma errada na região baixa do abdômen. E aí pega aquele pessoal, e aí bota peso de um lado, bota peso do outro, bota a mão assim. Já viu que eles fazem uma cara feia? Aí ele pega, vem num certo ponto, joga no ombro, e pá! Joga para o chão. Aí vem um outro, coloca, porque o desafio é ele levantar a mesma carga que aquela bateria levantou. Todos levantaram, aumenta a carga, coloca mais carga de um lado, mais carga do outro. O cara vem e pega. E eu já vi casos em que o camarada pega e solta, porque todo mundo tem uma quantidade que consegue suportar.
Todos nós aqui temos distintos limites de força. Se você pega uma mulher, a mulher é considerada, historicamente, como a parte mais frágil. E isso não é masculinidade ou machismo, isso nada mais é do que uma expressão bíblica. A Bíblia diz que você deve cuidar bem da sua esposa, porque ela é a parte mais frágil. Fragilidade da mulher, é óbvio, respeitamos as mulheres. Eu tenho 3 mulheres na minha casa, irmão. Fica tranquilo que 2 são filhos e uma só é esposa, viu? Porque você diz assim, eu tenho 3 mulheres na minha casa. Não, uma só que é a esposa. As 2 são filhas. E eu vejo a força da mulher. Mas a mulher tem outro tipo de força. A mulher às vezes não tem a força física que o homem tem, mas tem a força de enfrentar luta que o homem não tem. Por exemplo, mulher enfrenta resfriado melhor do que homem. Tem homem que tosse 1 semana, não vem no culto. Não vai no culto porque estou tossindo muito. Mulher tem outro tipo de força. Resiste, luta. Esses dias minha esposa, por causa dessa mudança de clima, ela disse assim, eu não posso ficar doente, porque eu tenho que levantar cedo, levar as meninas na escola, eu não posso ficar, ela disse, não posso ficar doente. Homem, se espirrou, já pede atestado. Gripado, ruim, ficar de cama, não posso ir nos cultos porque eu estou tossindo demais. Todos nós temos um limite de força. Paulo tinha uma excelente força. Paulo não era um homem fraco. Paulo era um homem forte. Paulo resistia a naufrágios. Paulo resistia a predejamentos. Paulo resistia a prisões. Mas Paulo tinha o seu limite. Ele diz, foi acima das nossas forças, a ponto de eu desesperar da própria vida. É chegar num ponto de luta onde você acha que não vai sobreviver. É uma crise no casamento tão intensa que você diz, não tem saída. O divórcio é a saída. A separação é a saída. Eu desesperei da própria vida. É quando você acha que não vai sobreviver. A história que Paulo conta é uma história de superação. E eu gosto de histórias de superação. Eu escrevo sobre superação. Eu falo sobre vencer desafios. Porque eu respeito aqueles que diante da luta escolhem não desistir. Paulo olha para a história e diz, eu não quero que você ignore. Veja só, Deus não está dizendo para você que o teu problema não é grande. Fingir que o problema não existe não diminui o problema. Paulo está dizendo, não ignore o problema. A natureza da tribulação existe, ela é grande, ela é mais do que eu posso resistir, a ponto de eu achar que não vou resistir. Mas aí o texto dá uma virada. A história começa a ser mudada com uma expressão da língua portuguesa que eu já exaltei no início dessa palavra hoje à noite, que é a palavra contudo, entretanto, porém, mas. Mesmo diante dessas coisas, há algo aqui, essa palavra muda a perspectiva da história de uma pessoa. É como se você juntasse 2 palavras, contudo no sentido de entretanto, mas também juntando a palavra com e tudo. Com tudo isso, com tudo que eu estou enfrentando, com todo o problema que eu já narrei, em nós mesmos não confiamos. Quando eu mudo a perspectiva, porque as nossas fragilidades servem para nos revelar a nossa dependência de Deus. Todas as vezes que eu me deparo com a minha humanidade, eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus.
nós somos impotentes. Algumas pessoas se acham fortes demais. Algumas pessoas se acham a qualquer prova, a prova de tudo. Nada me desanima, nada me desampara, nada me entristece, nada me põe para baixo. Não é verdade. Paulo diz: com tudo isso, em nós mesmos, nós já tivemos a sentença de morte. E olha o que ele diz no verso número 9, Bíblia aberta por gentileza e um papel, e se possível uma caneta na mão para você anotar. Ele diz: tudo isso é para que não confiemos em nós. Enquanto você achar que você é a saída para o teu problema, você está perdido. Quem sabe você vive uma série de frustrações porque você acha que tem poder em si mesmo de trazer todas as soluções para a sua vida. Não tem. Sem Deus nós não somos nada. Sem Ele nada podemos fazer. Tudo veio dEle, é para Ele. Tudo vem do Senhor. Você pode ter saúde, mas a Bíblia diz que a vida do homem é como a neblina, que logo... É como nós estávamos aqui até então, na hora do louvor, o pessoal liga a fumaça. Hoje nem lente de contato eu pus. Porque toda vez que eu estou aqui, ligo o negócio com lente de contato, seca tudo. Quem usa lente de contato aqui? Seca ou não seca, irmão? Aí você fica com o colírio pingando no meio do culto. Aí eu falei: hoje eu não vou quem colocar, minha lente de contato está aqui, ó. Está guardado. Eu falei: não vou pôr. Fumaça, aí você vê aquela fumaça. De repente, cadê a fumaça? Não tem mais. A nossa vida é como essa fumaça que a gente vê aqui. De repente está aquele fumaceiro, luz. E de repente, acabou. A vida é breve. De repente vem um diagnóstico, de repente vem um mal-estar, de repente vem um caroço onde você estranha, de repente a vida é curta. E eu preciso aprender a não depender de mim mesmo, mas a depender de Deus. Paulo diz assim: não confiemos em nós. Pare de confiar em si. Ele diz: e sim no Deus que ressuscita mortos. Olha a análise, o contraste que Paulo estabelece. Eu não posso nada. Deus pode tudo. Olha como é diferente. Quando eu olho para a vida e digo assim: quem eu sou? Nada. Quem é Deus? Tudo. O que eu posso? Nada. O que Deus pode? Tudo. Eu não consigo resistir à tribulação. Deus tem o poder de trazer de volta a vida até o que está morto. Como é que eu sobrevivo? E Paulo dá a lição. A razão pela qual eu aprendi a sobreviver foi essa. Eu aprendi a depender de Deus e não de mim mesmo. Você quer aprender a viver as suas lutas e tribulações, e enfrentá-las e vencê-las? Dependa menos de si, dependa mais de Deus. Engula o seu orgulho, pega a sua vaidade, a sua prepotência e põe ela no bolso, porque Deus é que te ajuda. Ele soprou a vida sobre você, mas se Ele fizer assim, ó, já era. Ele dá a vida, Ele a toma. Foi essa análise que Jó faz. O Senhor deu, o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes eu olho pessoas cheias de pompa, acham que tem, não é o rei na barriga, não, é a família real na barriga. Porque não é só o rei, porque se fosse só o rei dava para tolerar, mas ele tem um rei, a rainha, o príncipe herdeiro, todo mundo na barriga. Ele é senhor de si. Você sabe com quem você está falando? Sabe quem eu sou? Dá vontade de responder. A vontade que dá de responder é: eu sei. É um boneco de barro
que Deus soprou vida sobre ele, e que se ele tirar, já era. Paulo diz: por que eu venci a tribulação, maior que a minha força, maior do que eu podia resistir? Por quê? Porque eu aprendi a não depender de mim mesmo, eu aprendi a depender de Deus. No meio da sua luta, aprenda a depender de Deus. No meio das suas provas, pare de viver nessa autossuficiência. Eu não preciso de ninguém, eu pago as minhas contas. Aí eu fico, às vezes, me dá uma revolta santa. Eu não preciso de ninguém, eu pago as minhas contas. O que você está se metendo na minha vida? Você paga as minhas contas? Você se esquece de que Ele é que nos dá o poder para adquirir riqueza. Nada do que você tem, você conquistou pelo seu braço apenas. É a graça de Deus. Paulo dá o segredo, ele diz: eu só sobrevivi a algo que achava que não sobreviveria, porque eu aprendi a depender de um poder que é maior do que a morte. Eu aprendi a depender de Deus e não de mim mesmo e nem dos outros. Uma autossuficiência e uma dependência dos outros. Segunda coisa que Paulo diz é de que ele reconhece que precisa depender de Deus, mas ele também diz que tem a perspectiva correta de um Deus que age no passado, no presente e no futuro. A palavra livrar, verbo livrar, é conjugado aqui nos 6 tempos. Livrará e continuará a livrar. Paulo está dizendo: como é que eu enfrento as minhas lutas do hoje? Lembrando que Deus já fez ontem. Deus já me ajudou. Quem aqui pode dizer: Deus já me ajudou na minha história até aqui? Levanta a sua mão. Deixa eu te dar uma boa notícia. Ele não muda. Deus não mudou. Não pense você que Deus é igual ao Homem de Ferro. Salvou o mundo uma vez, mas no último episódio morreu. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Qual é a definição da expressão Deus? Soberano, onipresente, onipotente, onisciente. Ele não mudou. Como é que eu enfrento as minhas crises e as minhas tribulações? Primeiro, reconhecendo que a minha dependência vem de Deus. Segundo, me lembrando de que o Deus que me ajudou até aqui continua te ajudando hoje. Você não está sozinho. Paulo começa a fazer um exercício na sua mente. Ele diz: contudo, em nós mesmos não confiamos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Verso de número 10, ele diz: o qual nos livrou e nos livrará. Aquele que começa a obra, ele termina. Deus não te livra de uma coisa e permite com que você caia na outra. Deus é um Deus que nos ajuda sempre. Deus é um Deus que estende a sua mão. Deus é um Deus que te socorre nessa sua luta, onde você diz: é além das minhas forças, pastor, é além do que eu posso resistir. Lembre-se do Deus que nós servimos, um Deus forte e poderoso nas batalhas, invencível, que não falha nunca, e que te ajudou a vencer até aqui, e que te ajudará a vencer hoje. E sabe o que é bom? É saber de que não é só essa batalha que Ele vai te ajudar a vencer, é que por mais que outras venham, eu não preciso temer. O Deus que me livrou ontem, o Deus que me livra hoje, me livrará todos os dias da minha vida. Você precisa aprender isso, de que Deus te ajuda sempre. Tem gente que vai entrando e olha, o ano já foi, metade dele foi embora. Metade do ano foi embora. Estamos já no meio de junho.
E a gente olha para trás e diz: ai meu Deus do céu, eu esperava que o Bolsonaro, meu pai. Ai, Bolsonaro, maldito homem, que faz do braço mortal a sua confiança. Meu irmão, enquanto você achar que quem vai te ajudar é o governo, não é uma pessoa, você está perdido. Deus vai te ajudar, Ele te ajudou até aqui. O salmista, Davi, chega numa análise, numa conclusão que ele faz ao olhar para a sua vida. Ele diz assim: eu já fui moço, e agora eu sou velho. Ele está querendo dizer o seguinte: eu já vivi todas as etapas da minha vida. Já fui moço, agora eu sou velho. Já vivi alguns anos, já enfrentei Golias, já enfrentei a traição de um filho, eu já fui perseguido por um rei, eu já tive luta e incesto dentro da minha casa, eu já enfrentei lutas de inimigos de todos os lados. Ele diz: eu já fui moço, e agora eu sou velho. E ele diz: porém, eu nunca vi o justo mendigando o pão, e nem a sua descendência a pedir migalhas. O que Davi está dizendo? Há um Deus que é fiel sempre, sempre, que nos ajuda sempre. Da minha mocidade até a minha velhice, eu tenho visto o agir de Deus. Deus não mudou, Ele é fiel. Ele é fiel na sua vida. Pastor, mas eu acho que dessa eu não escapo. Engano seu. Porque se o Senhor for a sua confiança, se o Senhor for a sua esperança, se prepare para ver mais uma vez o poder de Deus se manifestar na sua vida. Todas as vezes que eu dependo de Deus, eu estou assistindo de camarote, sala VIP, assento privilegiado. Eu verei com os meus próprios olhos mais uma vez Deus agindo em meu favor. É o que Paulo está dizendo. O Deus que me livrou. E ele fica aqui pensando: de tantas coisas Ele já me livrou. Tantas coisas. Dia desse eu estava falando até com o pastor Giovanni. Nós estávamos falando ali quando eu trabalhei numa cooperativa que fica ali na região do Matão. Quem é daquela região? Ele conhece aquela região. Quando eu trabalhei lá, fazia jus um nome, Matão mesmo. Só tinha mato. Você pegava ali, saía pelo São Marcos, passava ali Santa Mônica, né, Campos Amarais, atravessava Dom Pedro, e tinha aquela casa de material de construção, o Emura. Faz tempo, irmão. Jesus de Nazaré, hein? Quem é do tempo de um Emura aqui? Eita glória! Tem 40, dá glória a Deus. Eu me lembro que eu saía, e quando você passava dali, era mato dos dois lados. Você ia até passar debaixo da linha do trem. Lembra ou não? Passava debaixo da linha do trem, lembra, pastor Joel? Passava debaixo da linha do trem. Antes de você cruzar sobre a linha do trem, que havia, eu não sei nem se vai, porque faz muito tempo que eu não vou para aquele lado, mas eu fui, esses dias, levar o pastor Costa Neto, que estava hospedado ali. Do lado direito, tinha uma cooperativa chamada FEMECAP, uma esquina. Antes dela, tinha uma outra cooperativa chamada Cooperfercho, trabalhei nela. Fui gerente de central de processamento de dados. Mexe comigo para você ver. Sou praticamente um hacker. E eu conversava ali com o pastor Giovanni de uma ocasião, porque ele disse: olha, eu perdi muito amigo ali naquela estrada, porque era uma estrada perigosa, sem sinalização, porque não tinha acostamento. Eles já haviam asfaltado e não tinha marcação, você não via faixa, não tinha acostamento, e à noite aquilo era Deus nos acuda. Um dia eu estava voltando da empresa, por ser gerente da central de processamento de dados, eu tinha que fazer backup. Velha é a sua avó. Que pela expressão de algumas pessoas, tem uma pessoa que eu olhei nesse lado e fez assim, ó. Tá velho, hein?
Eu ia de madrugada, porque durante o dia a empresa funcionava, todos os dados, emissão de notas, contabilidade, RH, contas a pagar, contas a receber, todas elas ficavam numa central. Era um computador que eu trabalhava com a rede Novell. Meu Deus do céu. Isso é antes que a terra fosse redonda. E eu tinha que ir de madrugada fazer backup. Eu colocava as fitas e eu passava a madrugada, às vezes, sentado esperando terminar o backup, porque eu tinha que me certificar, porque os dados e as informações de toda a movimentação da empresa estavam sobre a minha responsabilidade. E eu ficava. No outro dia de manhã, porque também funcionava, carregamento, o pessoal ali era uma cooperativa de fertilizante químico, não é? E os caminhões iam, buscavam. No outro dia de manhã, tinha um rapaz que era estagiário na empresa. E eu estava muito cansado. Eu pedi carona para ele. Só que ele era motorista de primeira viagem. Falei, olha, eu estou sem carro, eu não tinha carro na época, para ser bem sincero, não tinha carro, eu ia de ônibus e pegar carona. E voltando da empresa, eu pedi uma carona, tinha mais duas pessoas que foram a carona, um Escort, aqueles Escort, sabe, aqueles Escort, antigão. Ele tinha pegado emprestado do pai dele. Ele falou, não, vamos, que eu levo vocês pelo menos até o próximo ponto de ônibus, onde tem mais opção de linha. E você vai. Eu falei, vamos. Foi ele dirigindo, um outro rapaz da firma no banco da frente, e eu e o outro atrás. Saímos. Não é que ele saiu, eu vou precisar orar mais, que a prova vai ser grande. E ele dirigindo, seguro no volante, como a estrada não tinha, ele deu um pouco do controle, porque um dos pneus comeu a beirada da estrada. Ao comer a beirada da estrada, o que o carro fez? Puxou para fora. Quando ele puxou, o carro foi para fora, por instinto, o que ele fez? Puxou para o outro lado. O carro foi para lá, ele grudou no volante. Estava vindo uma carreta no caminho contrário. Eu vi a carreta, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Você ri porque não era você que estava dentro do carro. Eu acho interessante as pessoas rindo da luta do outro. A carreta. A carreta vindo, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Passou triscando à frente da carreta e entrou para dentro do mato. Mato para tudo quanto é lado. E o pessoal lá dentro, eu vi que eu era o único crente dentro do carro, porque o único que clamou pelo sangue fui eu. Os outros xingaram palavrão. Parou o carro no meio do mato. Eu falei para ele, você é maluco? Você quer se matar, morre sozinho, miserável. Mas eu não havia. Por que eu estou trazendo essa história que aconteceu? Não vou falar também, porque senão vocês vão falar, é velho mesmo. Faz tempo, hein? 93. Eu quero ver você chegar na minha idade do jeito que eu estou. Você está rindo aí? Era mais ou menos 93, 90. Na época do Escort. Só para você ter uma ideia. Esses dias, conversando com o pastor Giovanni, o Espírito Santo falou ao meu coração: você ainda não tem ideia de quantas vezes eu preservei a sua vida. Você ainda não tem ideia de quantas vezes eu te livrei. Você ainda não tem ideia de quantas vezes eu te guardei debaixo das minhas asas. O que nós precisamos diante das lutas é trazer à memória o que me dá esperança. Deus não abandona os seus filhos no campo de batalha. O nosso general não é um general irresponsável que bota os seus soldados na frente, na linha de tiro e diz: se virem. Não, ele vai à frente e ele ganha a batalha para nós. Paulo está dizendo, ele nos livrou, ele nos livrará e ele continuará a livrar-nos. Terceiro lugar, fica de pé. 9:16. Eu disse hoje que eu ia acabar o culto no horário. Ninguém vai nem pedir, só o Senhor, se o Senhor mandar, pronto.
Outra coisa que Paulo me ensina aqui para vencer as lutas: oração. Primeira coisa, eu aprendo a depender de Deus e não de mim mesmo. Segunda coisa, eu me lembro de quanto Deus já fez, como Ele não muda e quanto mais Ele fará. Terceiro lugar, Paulo diz, ajudando-nos, também vós, com as vossas orações. Muito pode na sua eficácia, diz a palavra, a súplica do justo. Você não tem ideia do poder por trás da oração de um homem que crê em Deus. Às vezes nós desmerecemos o poder da oração. A oração pode muito nos seus efeitos. Quando oramos, Deus ouve, Deus responde. Paulo está dizendo, como é que eu sobrevivi? Por causa da oração. Já que eu estou aqui falando de um passado longínquo, teve uma época da minha vida que eu fui da pá virada. Aliás, não tinha nem pá, era só o pó. Difícil, um tempo. Eu cresci na igreja, sou filho de pastor, vocês sabem disso. Mas filiação de pastor não muda nada. Enquanto você não tiver um encontro com Cristo, você está entregue a si mesmo. E teve uma época que eu vivia longe de Deus, nas noites, nas hoje chamadas balada, porque na minha época eu não falava balada, falava outras coisas. Balada, você é termo mais moderno, estou na balada. E em meio a tantas lutas, em meio a tantas provas, em meio a tantas companhias erradas, em meio a tanto pecado, em meio a tanta desobediência, não foram poucas as vezes que eu cheguei na minha casa de madrugada e a primeira cena que eu via era um homem de joelhos no chão. Era meu pai orando. Porque todo mundo aqui é fruto da oração de alguém. Nós somos frutos da oração de alguém. Paulo diz assim, olha, vocês nos ajudam. Olha que coisa interessante. Você sabia que a oração ajuda? Ajudando-nos também vós, com as vossas orações. Você sabe uma maneira de ajudar alguém? E orar por ele. Deixa eu orar por você. Sabe por quê? Eu não posso fazer nada. A oração é isso. Eu não posso fazer nada, mas eu vou falar com alguém que pode fazer tudo. Deixa eu orar por você. Paulo está dizendo, ajudando-vos também vós, com as vossas orações. Para que no meio disso tudo, essa luta, essa tribulação, essa prova, termine desse jeito. Olha como é que Paulo disse que terminaria. Que por causa daquilo que ele estava passando, fossem dadas graças a nosso respeito. A sua luta vai ser uma oportunidade para Deus ser glorificado na sua vida. Para as pessoas reconhecerem que o Deus que você tem servido e buscado é real. A história termina, e Paulo termina fazendo essa conclusão simples. Ele diz, olha, se vocês entenderem e aprenderem a depender de Deus, a se lembrarem de que Ele não muda e a continuarem em oração, vai tudo passar. E aquilo que você acha que veio para te matar, a ponto de você desesperar da própria vida, vai ser mais uma oportunidade para Deus ser exaltado através da sua história. É por isso que hoje à noite eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Não porque a minha oração pode algo a mais da sua oração, mas é porque eu quero te ajudar hoje à noite. Eu quero te ajudar dizendo, Senhor, socorre essa pessoa.
Estenda a tua mão sobre esse caso, aonde já não há mais forças para resistir, aonde está prestes a desesperar da própria vida. Ajuda-os a entender de que o Senhor está presente, de que o Senhor nos ajudou no passado, que o Senhor nos ajudará hoje, e que continuamente o Senhor continuará a nos ajudar. Portanto, hoje à noite, se Deus falou com você, aí no seu lugar, com seus olhos fechados e a sua cabeça curvada, você que aqui chegou dizendo: pastor, eu não quero ignorar a natureza da tribulação que eu estou passando. Eu não estou dizendo que ela não é grande. É fácil, é aquela expressão: pimenta nos olhos do outro é refresco. Eu não estou dizendo que você não está passando por luta. Eu não estou falando para você fingir que nada está acontecendo. Não. Paulo disse: eu não quero que você ignore a natureza. A tribulação é grande, é maior do que eu possa suportar, é maior do que as minhas próprias forças. Eu estou desesperando até da própria vida. Eu sei, mas eu quero que você entenda de que enquanto você achar de que você depende de si mesmo para vencer, você vai viver desesperado. Porque quando você olha para si mesmo, você enxerga as suas limitações. Mas quando você leva os seus olhos para os montes, você começa a se lembrar de onde vem o socorro. Aprenda a depender mais de Deus. Creia que Deus pode tudo. Ele te ajudou ontem, Ele te ajuda hoje. E é por isso que eu quero orar por você. Portanto, se a palavra veio de encontro ao seu coração hoje à noite, e você diz: pastor, eu preciso que orem por mim, eu estou prestes a desistir, a luta é grande, a prova é maior do que eu posso suportar, eu quero orar com você. Se você é um desses, pede licença do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero te ajudar em oração. Eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. E Deus vai nos ajudar. Vem já. Vem já.